Oi, Nath, tudo bem? Olá, bem, Rafa. Tudo jóia. Obrigado demais por fazer parte aqui do meu projeto Strategist Revival, para me ajudar a relembrar das minhas habilidades como estrategista. 5, 6 anos depois eu fiquei na meta, trabalhando com as agências, falando de insights, benchmarks, etc e tal, mas olhando mais para os assets da meta. Então, acho que é muito legal de pensar nisso, sabe? Quais são as habilidades que mudaram e que hoje são interessantes para os estrategistas pensarem. E você, coordenadora do Miami, do Bootcamp da Miami School com SPM, trabalhando, adoro seus posts no LinkedIn, tem um shop de AI para estratégia, então é muito legal, queria ouvir um pouquinho de você dessas coisas, mas antes vamos começar com a sua carreira. Conta um pouquinho da sua Mas, carreira. bom, a minha carreira em estratégia ou planejamento assim começa muito cedo. Antes mesmo da faculdade eu fiz um curso técnico em multimídia, lá quando eu tinha os meus 14, 15 anos. Sabia que eu queria fazer um curso técnico, alguma coisa que pudesse me capacitar para começar a trabalhar desde cedo, poder ajudar a família e tal. E aí eu fui para o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, fazer um técnico em multimídia, que é um bem bolado assim de comunicação, fotografia, design, jornalismo, várias coisas bem multimídia mesmo. Tive uma aula de planejamento lá no meio do curso, fiquei apaixonada, falei, é isso que eu quero fazer para minha carreira. Então, muito cedo eu descobri o que eu queria fazer, aí prestei, passei em publicidade na USP, fiz a minha graduação lá, logo cedo comecei a trabalhar em agência, comecei na JWT, né, a antiga J. Walter Thompson, lá eu fui estagiária assistente de planejamento, trabalhando com Ford, depois fui para a DM9, trabalhava com Johnson Johnson, todas as marcas do grupo Johnson Johnson, né? Johnson's Baby, Sundown, Carefree, Neutrogena, Sempre Livre e assim vai. Aí comecei a caminhar um pouco mais para trabalhar com tecnologia, com UX, fui para a RGA, que é um grupo global, né? Tem uma parte de agência mesmo, mas tem uma parte de consultoria. Eu estava mais na parte de consultoria, trabalhando com Nike e Next, né? Porque a gente estava criando o Next, que é o banco digital do Bradesco, desde o nascimento dele, conceitualização, criação das jornadas, tudo mais. Depois fui para uma consultoria de design, a Handmade, que foi recentemente adquirida pelo grupo da ThoughtWorks, que é uma consultoria global de inovação, lá trabalhando bastante com UX Strategy, com a parte de pesquisa para produtos digitais, serviços digitais, tecnologia. E agora faz 4 anos e 4 meses que eu estou no Google. Comecei no time de Waze, trabalhando também com a parte de estratégia, pesquisa, insights para a Waze na América Latina. E agora estou na nossa nave-mãe, cuidando de Search, YouTube, Android, Assistant, Payments e, mais recentemente, Gemini, que é a nossa inteligência artificial generativa. Aí, meu caminho CLT, né? Além desses movimentos, como carreira também, em 2014 eu fiz o bootcamp na Miami Ed School, enquanto eu estava na Thompson, fiz a transição ali na época para ser supervisora na DM9, que foi realmente uma mudança grande de carreira para mim. Depois fiz umas outras especializações lá e agora faz mais de 7 anos que eu estou dando aula na Miami, no Bootcamp de Planejamento e Estratégia, que é um dos queridinhos da escola e do mercado, em outros cursos também. Atualmente eu não coordeno mais, estou como professora por conta de algumas prioridades de tempo. Acho que vou continuar professora enquanto me deixarem estar lá, por ser muito apaixonada por ter essa interação com as turmas, mas já coordenei alguns cursos lá também. E agora sigo também com alguns projetos paralelos. Lancei recentemente o workshop Estratégia Powered by AI, um projeto bem querido, do coração, assim, para poder gerar diálogo com o mercado de estratégia e inteligência artificial. Ufa, acho que é por aí, assim, um resumão. Quanta coisa incrível. E aí, pensando nesse último ponto do workshop de AI, eu fiz até perguntando a respeito disso, sabe? Como é que para os planners o AI opera no sentido de conversas, principalmente, com Gênesis, do ChatGPT, do Gênesis e tudo mais. Como é que é isso? Tipo, e como é que é também o cliente direto? Ele vai fazer as perguntas diretas de qual é a key message que ele quer para aquele produto, mas o que que a gente, estrategista, pode fazer nessa caminhada com AI em paralelo? Bom, eu tenho usado já há mais de um ano, né, desde que a inteligência artificial generativa começou a ser uma coisa no mercado. A gente pensar que a inteligência artificial existe aí há muitos anos, né, mas o que muda para a nossa atuação é a generativa, que é uma mais conversacional, em que a gente consegue interagir como usuário mesmo, porque a IA está por trás de vários produtos que a gente já interage, mas essa interação cara a cara ali é uma coisa bem nova, né? Então, até mesmo ano passado eu participei de muitos eventos, fui para o South by Southwest, o SXSW, o Web Summit Rio, Lisboa, o Hacktown. Foi uma jornada que eu também desenhei para mim, para poder me capacitar mais, entender o que o mercado estava fazendo, falando, como
poderia trazer isso também para a minha atuação profissional. E tenho visto muito a gente como estrategistas dentro de planejamento, seja em agência, empresa, onde quer que estejamos atuando com estratégia, usando AI muito em colaboração, muito em cocriação, assim. Não acho que tem que resolver o nosso trabalho, não acho que vai tomar o nosso trabalho, que vai dar as respostas finais, mas muito como parte do nosso processo para a gente poder abrir caminhos, ter mais ideias, testar algumas coisas, testar a forma como a gente escreve coisas, acho que é muito legal para isso. Às vezes eu estou com umas anotações, mas eu não sei a melhor forma de colocar aquilo. Tá ali anotações mesmo, falar, me ajuda a fazer um parágrafo para isso, me ajuda a fazer um título para isso. E aí, entre 2, 3, 4 opções, falar, que legal, tem essa, tem aquela outra que eu estava trabalhando, acho que dá para misturar isso aqui e vir uma versão final. Então, muito em cocriação dentro de processos que a gente tenha no nosso trabalho, assim, tanto processos de pesquisa, de definição de roteiro, como a gente vai testar alguma coisa, até mensagens finais, apresentações. Eu gosto muito de usar para títulos de apresentações, assim, slides, títulos de slides. Às vezes eu tô ali travada, como é que eu vou falar isso? Então, ó, me ajuda a fazer um título para poder comunicar isso aqui. E aí, vai lá me dar umas opções de títulos e eu escolho. Então, acho que tem por aí. E, Nath, pensando aqui nos creators, né, os influencers, agora chamados de creators, como que é para o estrategista pensar nos creators? Tipo, a gente pensa no propósito da marca, os valores da marca, etc e tal, a key message, e aí a gente pensa nos creators, a gente pensa antes na comunicação com o consumidor, quem é que está mais conectado com aquele objetivo de negócio. Como que a gente pensa neles? Ou deixa para a mídia pensar nisso, ou criação? Como é que o estrategista, planejamento estratégico, pensa nisso? Eu acho que o trabalho com creators atualmente é uma das grandes frentes que as marcas deveriam estar prestando mais atenção mesmo, pela quantidade de oportunidades, por como dá para fazer coisas muito legais e pensar em ideias novas e formas como a própria marca vai chegar para as pessoas. Eu fiz um trabalho recente, depois eu posso te mandar o link, inclusive está publicado no Think with Google, com foco em creators, é um trabalho que está exposto externamente, né? Justamente em como as marcas podem ser mais como creators, acho que é uma outra perspectiva interessante para a gente pensar o quanto as marcas podem não só trabalhar com creators, mas serem mais como creators, poderem aprender a forma como essa galera está criando relações muito genuínas, muito autênticas, muito profundas com as pessoas, que às vezes as marcas têm dificuldade de entrar na vida das pessoas de forma tão relevante e que hoje creators das mais diversas categorias e assuntos e diferentes estilos de vida estão conseguindo criar essas conexões com as pessoas, né? Então, como é que as marcas podem ser mais como creators? E elas aprendem muito trabalhando em parceria com creators junto. Acho que sentar junto é muito o que eu tenho visto funcionar. Ao invés da gente chegar e falar, fala sobre tal coisa, ou mostra o produto desse jeito, quanto mais cedo no processo creators puderem entrar, melhor. Mas não antes de toda a estratégia, antes da gente entender de fato qual é o desafio dessa marca, com quem ela quer se comunicar, quais são as pessoas, quais são os problemas que a gente está resolvendo. E a partir daí a gente vai ter um ecossistema para criar, de diferentes mensagens, diferentes canais, e os creators fazem parte desse pacote que a marca está criando. Mas não como mais um canal em que aquela mesma mensagem dos outros canais vai ser exposta e vai ser entregue, vai ficar uma coisa dura, muito com cara de publi, como muitas vezes os próprios consumidores percebem, né? Nossa, que cara de publi isso. Mas que a marca possa, de forma genuína, entrar de fato ali naquele conteúdo que aquela pessoa criadora está fazendo. Não como, fala isso, mas a marca, a gente como estrategista, junto com a mídia, junto com a criação, acho que quanto mais multidisciplinar for o processo, mais interessante ele fica, porque cada área vai trazer uma perspectiva diferente para essa construção. Colocar também a pessoa criadora junto nesse processo, não simplesmente passar uma coisa que ela deveria fazer, mas a marca tem esse desafio, esse é o produto, esse é o serviço. Idealmente que ela possa, assim, já estar usando aquele produto ou serviço, se for um lançamento, claro que talvez ela vá começar a usar naquele momento, mas que ela possa ter uma conexão verdadeira com a marca. Não simplesmente usar aquela pessoa criadora como um veículo de mídia, mas como uma ponte de conexão com as pessoas, uma conexão que seja verdadeira, assim como os outros conteúdos dela também são. As pessoas estão ali acompanhando aquela pessoa criadora por conta do que é a rotina dela, das coisas que ela mostra, de como é a vida dela, de como ela pode inspirar, dessa conexão realmente que acontece. Se a marca entra de uma forma muito agressiva, interruptiva, muito produteira, com cara de publi, muito, nossa, interrompeu aqui um conteúdo que eu estava seguindo, né? Ontem a pessoa estava falando da mudança, e de repente ela não está mais mudando, está falando de uma coisa da marca que não tem nada a ver. Não, se a pessoa está se mudando, será que não faz sentido essa marca entrar na narrativa da mudança dela e colaborar com aquilo que é verdade na vida dela? A gente só vai conseguir fazer isso se a pessoa estiver na mesa criando junto, né? De alguma forma que aquele produto, aquele serviço entre realmente na história, na narrativa dela, da forma mais verdadeira possível. Então, eu acho que sim, estrategistas, planejadores têm muita definição nesse papel para entender possíveis nomes,
junto, né, em parceria com a mídia, com pessoas que tenham os pacotes ali de Media Kit, muitas vezes tem valores, né, que tem que ser pagos para essas pessoas de forma justa pelo trabalho delas. A gente não vai ter muita noção disso, mas que a gente possa entender quem são as pessoas que podem se conectar mais com aquilo que a gente está comunicando, posicionando ou lançando, e que essas pessoas possam estar junto no processo. Quanto mais colaborativo, cross-funcional, melhor, acho que fica mais verdadeiro e vai gerar mais engajamento no final das contas, que é o que a gente de fato quer, que as mensagens cheguem de forma engajadora para as pessoas. Aí você pensa no conexão da marca do seu cliente, mas também da marca pessoal do creator, assim, como é que se conecta também. Total, sim, porque essa pessoa também está construindo uma marca ali na rede social dela. Né? Então, quais são os valores dessa marca? O que essa marca prega? O que ela acredita? Como essa marca, pensando na pessoa creator, sim, como uma pessoa física, mas também como uma pessoa marca, então vai se conectar com a nossa marca e as nossas mensagens, os nossos valores, para que seja uma combinação interessante, não nada forçado que vai ser empurrado ali num canal e a marca fora do contexto do que está acontecendo na vida daquela pessoa que está criando conteúdo. E lembrando disso, eu lembrei você falou do Hacktown e tal, a gente se conheceu lá, eu tinha feito uma apresentação de marketing sustentável, que é o que e depois a gente fez um debate e foi incrível. E aí, perguntando sobre isso também, o marketing sustentável, diversidade, equidade e inclusão, como é que é para o estrategista pensar nisso também? Não deixar só para a criação e só para o cliente, mas como é que a gente pode, como estrategista, pensar nisso, ter maior impacto no People, Planet and Profit, pensar no impacto que pode ter, além, obviamente, do objetivo de negócios, mas como é que isso pode ser construtivo para a sociedade e para a marca? Eu acho que uma das grandes contribuições que as pessoas que trabalham com estratégia podem trazer para qualquer tipo de conversa, tipo de projeto, é realmente uma visão sobre o problema. A gente trabalha bastante com pesquisa, com dados, sejam eles qualitativos ou quantitativos, mas a gente sempre está muito próximo do que é o problema na vida das pessoas, no nosso público, em relação ao contexto que a gente está vivendo, né? O que é o contexto social, político, histórico, ambiental, é muito relacionado ao nosso, o coração do nosso trabalho como estrategistas. E são essas as conversas que vão trazer as oportunidades para que as marcas possam se ligar a esses problemas. Talvez não resolver o problema do mundo todo, mas quais são os problemas que existem hoje e a gente, como estrategista, sempre tem um radar muito bom para isso, por conta dos nossos projetos e pesquisas e tudo mais. E a gente vai conseguir gerar essas conexões verdadeiras para o que a marca vai poder fazer para endereçar aquele problema, para trazer uma contribuição, para criar uma ideia nova, seja um produto, uma embalagem, alguma coisa relacionada à tecnologia. Mas a conversa toda tem que sempre começar com um problema verdadeiro, um problema real que precisa ser resolvido. Acho que se não passa por essa discussão de problema, que muitas vezes é o que a gente, como estrategista, pode de fato contribuir, mostrar dados, mostrar que aquilo é relevante, qual é o tamanho, onde ele está acontecendo, o que está em volta daquilo, as ideias podem acabar ficando superficiais. Elas vão ser ideias que às vezes vão até ganhar prêmio, a gente tem isso no mercado, às vezes são ideias que vão para premiações e tudo mais, e vão gerar uma conversa, vão gerar um barulho, mas será que elas estão de verdade conectadas a um problema que precisa ser resolvido? Acho que problema no mundo não falta hoje. Se a gente for ver problemas ambientais, problemas sociais, todas as questões relacionadas à diversidade, a gente precisa de profundidade para poder se relacionar com isso. Não tratar de forma superficial para poder ter uma ideia que vai ser uma ideia criativa, mas que ela simplesmente passa. Se a gente não, de fato, se aprofunda, não se conecta de forma profunda com o que são esses problemas, acho que a gente corre muito risco de ficar numa superficialidade. Uma coisa que vai ter um impacto que às vezes a gente não consegue nem mensurar direito, que não vai ter uma mudança, uma transformação significativa para se relacionar com aquele problema. Eu acho que o nosso principal papel como estrategistas é fazer com que essa conversa seja profunda, seja bem embasada, tenha pesquisa por trás daquilo, possa ser testado, vamos testar com as pessoas, com organizações, às vezes a gente vai se conectar com uma instituição que é especialista naquele assunto, com uma ONG, não tentar fazer as coisas simplesmente da nossa mesa, da nossa cadeira, tentando resolver tudo sozinho, mas que a gente possa também entender pontos de vista de especialistas. Tem muitas instituições legais, muitas ONGs que estão fazendo um trabalho super relevante e muitas vezes as marcas podem se conectar com essas instituições para potencializar as ideias, junto com pesquisa, com todos os processos que devem ser feitos com profundidade, com verdade e com profundidade. E acho que estratégia vai sempre agregar esse tipo de perspectiva para as conversas dos mais diversos temas, e principalmente quando a gente lida com temas que são sensíveis para a nossa sociedade, como questões ambientais, como questões de diversidade, a gente precisa tratar com profundidade. E acho que é nosso papel como estrategistas poder levar o máximo de profundidade e verdade que a gente puder para essas conversas e, consequentemente, para as ações que vão ser feitas pelas marcas a partir disso. É o que eu quero também. A gente fazer isso a cada briefing, né? Pensar em cada briefing como é que a gente pode ter esse impacto
positivo, definindo qual é o problema, pensando no problema cultural, social, ambiental, etc., para a marca, com o propósito dela, poder trazer um caminho que se conecte com o propósito da marca, o propósito da empresa, etc. Eu costumo dizer que a gente não cria dentro de um laboratório, né? As agências, as empresas, elas não são um laboratório isolado do mundo. A gente cria para o mundo. E essas ideias, aquilo que a gente está criando para as marcas, precisa dialogar com o que está acontecendo com o mundo. Senão, vira uma coisa sem contexto, né? Em que mundo essa marca está vivendo? Ela está vivendo no mundo de agora, de 2024, com o que está acontecendo agora, com as questões que estão em pauta agora, ou ela está vivendo num mundo paralelo, em que nada disso existe, em que ela está alheia essas discussões que são importantes. Então, acho que tem isso, a gente está muito dentro do contexto, entendendo de fato o que está acontecendo, a realidade do mundo mesmo, não a gente achando que está criando dentro de um laboratório, mas ao mesmo tempo não tentar surfar de forma superficial isso, porque aí não, talvez tenha um benefício muito de curto prazo para a marca, porque ela está se ligando a uma questão que está na pauta, mas se ela não está causando uma transformação verdadeira em relação àquilo, que seja uma coisa genuína para a marca, acho que não tem muito por que fazer, assim, acaba virando uma superficialidade. E talvez um último ponto para complementar em relação a isso é que não seja só da porta para fora, quais são as ideias que essa marca está colocando no mundo, mas como ela dentro, como empresa, também está se transformando dentro dos processos seletivos, dos processos de contratação, não apenas contratação, mas depois fomento de evolução, de aprendizado, fazer com que as pessoas que estão contratadas ali dentro possam crescer, possam ter as mesmas oportunidades, possam chegar a cargos de liderança. Precisa ser um combinado, não só a marca falando sobre aquilo, se posicionando, criando mensagens, levantando bandeiras, mas como ela, como marca, sendo uma empresa também, tem responsabilidade interna para que os processos de diversidade, de sustentabilidade, de todo tipo de responsabilidade possam estar refletidos também lá dentro. Para, de novo, acho que volta ao meu ponto sobre a superficialidade, senão vira uma mensagem superficial, mas que não está nem dialogando de fato de forma profunda com a causa, nem da porta para fora, nem da porta para dentro. Então, isso precisa ser feito nos dois âmbitos, de forma verdadeira, profunda, da porta para fora e da porta para dentro. Não é só contar e falar a respeito, mas fazer, né? Fazer. Uhum. E pensando nesse propósito de marca, propósito da companhia, e aí sim, talk the walk. Com certeza. Ah, Nath, é bom demais te ouvir. É isso, acho que a gente precisa discutir essas coisas, assim, senão qual é o nosso papel no final das contas, né? Eu acho que a gente fazer as marcas com as quais a gente trabalha terem a responsabilidade que elas precisam, assim, elas terem consciência da responsabilidade que elas têm. A gente tem muita verba, muito espaço na mídia, nos canais, em comunicação, influência na vida das pessoas. Se isso não vier acompanhado de muita responsabilidade, acho que a gente perde oportunidade e acaba criando sem muito fundamento, assim, sem de fato poder fazer coisas que são relevantes para o mundo, para a sociedade, para as pessoas. Acho que é muito nosso papel como estrategista ser sempre a mãozinha levantada na reunião falando, mas espera, isso é verdadeiro de fato? Mas espera, isso realmente está resolvendo um problema? Mas espera, será que não tem uma conexão aqui que a gente possa fazer com esse desafio real que está acontecendo no mundo e criar alguma coisa que vai ter uma mudança efetiva? Acho que a gente precisa sempre ser uma mãozinha levantada na reunião, provocando, questionando e levando embasamento para que aquilo possa realmente ser defendido, possa ser dialogado pelo resto do time. Quero fazer isso também depois do meu acidente, que eu pensei muito sabe, no impacto da vida também, o que que eu posso trazer de positivo. Aí eu pensei em juntar esses dois pontos, sabe, como estrategista e na minha função na Meta, o que que eu fazia, que era muito de treinar as agências criativas de Spanish Speaking Latam, e aí fiz muita apresentação disso, de diversidade, equidade e inclusão, aí no Hacktown fiz isso, mas pensar nisso também, que você acabou de falar, na função dentro de reuniões, em trazer pontos de vista e levantar a mão a respeito do que está sendo feito, de verdade, como é que se conecta com o que está sendo feito dentro da companhia, propósito da marca, etc. e tal. Eu sempre penso muito, acho que tudo que a gente cria é uma oportunidade de fazer com maior relevância, de resolver um problema mesmo, de abrir uma porta, de criar uma oportunidade. E não faltam problemas. Eu gosto muito de pensar que não faltam problemas no mundo para serem resolvidos. E como é que a gente, como marca, e principalmente a gente no papel como estrategistas, pode tratar esses problemas, pode se aprofundar neles e entender nossa responsabilidade para resolvê-los, porque não faltam problemas. E aí, claro, a gente pode tratar com humor, com entretenimento, cada marca vai ter sua linguagem, vai ter seu território, não é para ser uma coisa
muito séria nem nada, mas como a marca dentro da sua atuação, do seu território verdadeiro, seja com uma linguagem muitas vezes de humor, divertida, dependendo de como a marca está se posicionando, mas pode de verdade se conectar com esses problemas que existem no mundo e que não faltam para serem resolvidos. Tem a marca, e as marcas no geral têm muito espaço, muita visibilidade, muita influência. Eu acho que a gente tem que sempre pensar no nosso papel como marcas e como estrategistas por trás dessas marcas de forma muito responsável, para realmente conseguir criar contribuições relevantes. Eu penso muito nisso, sim. Penso muito nessa responsabilidade que a gente tem. Bom demais, Nath. Obrigado demais pelo papo, me ajudou com meus skills também. Um dia quero ser professor na Miami School também, quem sabe. Vou Super, vou dar super. aula na SPM de marketing sustentável, que é muito legal, mas pensando mais nos estrategistas, quem sabe a Que gente legal. chega no Miami, porque foi o que me trouxe para o mundo de planejamento estratégico depois do bootcamp. É bom voltar para seguir a roda dessa contribuição, né? Então, demais. Que legal, Rafa. Que bom que você está fazendo esse projeto e criando essas conversas, essas reflexões com o mercado. Assim, acho que a gente precisa muito criar esses espaços de reflexão. Assim, que bom que você está tomando a frente disso. Conta comigo. Obrigado demais, Nath. Vou falar com você. A gente se encontra aí pelos eventos, pelas redes sociais. Seguimos muito conectados. Te encontro no LinkedIn, porque eu leio bastante todos os seus posts. Nos encontramos por lá. Um beijo. Fica bem. Tchau, tchau.